Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 17 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Enzo, o Gabriel, o Luiz, a Evelyn, o Eric, o Vitor, o Cauã, o Matheus, o Igor, o Micael, o Jonathan, a Manu, a Ana, a Júlia, a Adriele e o Eduardo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém a aula hoje é toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar seus aprendizados e suas atividades em dia. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades tem que arrumar isso aqui, das tarefas São Paulo. Em relação à aula 8, aula 9, aula 10, aula 11 e aula 12. São 5 aulas, 2 exercícios cada um, 10 exercícios. Material do terceiro bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Opa! Questão número 1. Primeira aula, aula 8. Relações métricas no triângulo retângulo. Parte 2, tarefa do dia. Em um triângulo retângulo, se um cateto mede 3 centímetros e a hipotenusa mede 5 centímetros, qual a medida... Obrigado quem falou saúde. Qual é a medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa? Meu Deus, falou grego aqui. Então lembre-se, você pode fazer o triângulo retângulo com a hipotenusa virada para baixo, que é o que está o contrário do ângulo 90 graus. Esse aqui é a hipotenusa. Esse é um cateto e esse é outro cateto. Ele quer saber qual é a projeção do cateto que mede 3. Vamos fazer conta que isso aqui mede 3, certo? Ele quer saber qual é a projeção do cateto 3 sobre a hipotenusa. Ele quer saber qual é o tamanho disso aqui, ó. Ele quer saber qual é o tamanho disso aqui. E aí, você tem que seguir uma das relações. Lembra que eu pedi para vocês copiarem? Então tá aqui, ó. A mais usada é hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais b ao quadrado, ou c ao quadrado, que é outro cateto. Só que aqui no caso, eu tenho a medida do c, que vale 3. A hipotenusa mede, o a vale 5. E eu quero descobrir a projeção desse cateto. Ou seja, quem eu quero descobrir? Qual letrinha? O N. Muito bem, Eric. Eu quero descobrir o N. Então, o N é minha incógnita, é que eu não conheço. O C vale 3 e o A vale 5. Qual dessas relações métricas envolve o N, o C e o A? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta? Qual deles tem o N, o C e o A? A 4, muito bom, Enzo. Aqui tem C, aqui tem A e aqui tem N. Dessas 3 informações, só uma que eu não tenho, então eu consigo descobrir. Se dessas 3 informações, 2 eu não tivesse, não dava certo. Então vamos copiar ela aqui. C ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa A vezes a projeção N. Vamos trocar as informações? Qual é o valor do cateto do C? 3 ao quadrado é igual. Qual é o valor do A, que é a hipotenusa? 5 vezes o N. Então vamos lá. 3 ao quadrado dá quantos? 9, muito bom. 9 é igual a 5 vezes o N. Mas eu quero descobrir o valor do N, não de 5 vezes o N. Vou mudar de lugar. Vou colocar esse por primeiro e esse por segundo. 5 vezes o N é igual a 9. N é igual a quem? Quem que já estava do lado de lá? 9. Quem que vai passar para lá?
O 5, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, qual é o tamanho da projeção? Como que eu leio essa fração? 9 quintos. Qual alternativa está correta? A letra A. Certo? Mas, professor do céu, é muitas relações métricas para decorar. Realmente, é muita para decorar. A que eu decorei foi essa daqui. E as outras, quando eu preciso, eu consulto. É a mesma coisa. Por isso que eu pedi para vocês. Anotem essas relações métricas, tá bom? Quem não tem anotado ainda, depois, quando chegar em casa, pega essa videoaula, aperta a pause e anota essa parte das relações métricas, tá bom? Porque na hora que for fazer a tarefa São Paulo, você pode consultar o seu material. Você pode até assistir a videoaula de novo, que eu mando o link da aula, né? Então, por favor, levem a sério a tarefa São Paulo, tá bom? Olha lá, aula 8 ainda, exercício número 2. Qual é a medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo ABC, ABC? Faz de conta que é um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo ABC. Qual é a medida da altura relativa à hipotenusa? A medida da altura é esse daqui, ó. Quero saber a medida da altura, representada sempre pela letra H. Se seus catetos medem, aqui mede 3 e aqui mede 4. Por que eu fiz isso? Porque dá a impressão que esse 3 é o menor mesmo, certo? Ele quer saber qual é a altura do H. Aí, lascou tudo. Eu tenho relações métricas na minha cabeça já, tatuada? Não. Então eu vou consultar lá. Qual delas envolve o C vale 3, o B vale 4, o Hzinho é que eu quero procurar. H é igual, não sei quem é. C é igual a quem? 3. E o B é igual a 4. Então tá. Qual relações métricas tem o H, o C e o B? Oi? A segunda, né? Tem o H, o B e o C. Epa! Tá faltando o A. E é ela mesmo que eu preciso usar. Então, o que eu faço? Eu tenho que descobrir o A antes de usar ela. Certo? Então, a que eu vou precisar usar é essa. A vezes o H é igual a B vezes o C. Eu já tenho o B e o C. Falta para mim o A e o H. Eu quero descobrir o H. Então, quanto isso tiver duas informações que eu não conheço, eu não consigo. Então, olha agora aqui. Vamos achar o A, eu tendo a informação do C e do B. Qual delas ali acha o A tendo a informação do B e do C? É uma que só tem essas 3 letras, A, B e C. A primeira, a de Pitágoras. Então, com a Pitágoras, eu vou achar o valor do A. Então, vamos mudar lá? A ao quadrado é quem eu estou procurando. É igual. Quem é o B mesmo? 4. 4 ao quadrado. Mais quem é o C? 3 ao quadrado. Resolvendo. A ao quadrado é igual. Cato é difícil. 4 ao quadrado. 16. Por que é 16? 4 vezes ele mesmo. Muito bom. Tem gente que fala 16, mas daí esquece o porquê. Muito bom. E 3 ao quadrado? 9. A ao quadrado é igual. 16 mais 9? 25. Isso. Você é louco? Deu branco na turma? A igual raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Achamos o valor do A. Agora que eu tenho o valor do A, eu tenho o valor do B, eu tenho o valor do C e falta o H, eu posso usar essa fórmula? Posso, que só falta o H agora para mim. Então eu vou trocar. O A vale 5. O H, não sei. Igual. O B vale 4. O C vale 3. 5 vezes o H. 5 vezes o H é igual. 4 vezes 3? 12. O H é igual a 12. O 5 está multiplicando. Passa dividindo.
Então o H vai ser igual a 12 dividido por 5. Mas não tem a fração, não está em fração. Toda fração é uma divisão. 12 dividido por 5. Quantos vezes 5 dá 10? Ou dá próximo do 12 sem passar? 2. 2 vezes 5 dá 10. Furei a resposta. 2 que tira 0. 1 que tira 1. Tem alguém para baixar? Põe uma vírgula, automaticamente acrescenta-se um 0. 4 vezes 5, 20. Acabou. Qual é o valor? 2,4 centímetros. Esse era bem complexo. Eu preciso das relações métricas para resolver. Tá bom? Próximo. Aula 9 agora. Aula 9. Relações métricas do triângulo retângulo, parte 3. Qual é a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo ABC, onde o cateto AB mede 6 e o cateto AC mede 8? Imagine aí o triângulo retângulo, certo? Aqui, A, B, C. O AB mede 6 centímetros, o AC, o BC, né? Não, desculpe. Tá errado aqui minhas letras, que daí não vai dar certo. O AB mede 6 e o AC mede 8 centímetros. Eu tenho que descobrir a hipotenusa. Agora, essa aqui é a única que eu decorei. Vamos ver se vocês decoraram também. Qual é a relação métrica que calcula a hipotenusa? A ao quadrado é igual B ao quadrado vezes C ao quadrado. Isso mesmo. O quadrado dos... A soma... Não é vezes, não. Desculpa, falei errado. A soma dos quadrados do catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É a soma, tá bom? Então vamos lá, resolver. Quem é o A? 6. O A é o cateto menor? O A é o cateto maior? O A é quem então? Como que é o nome dessa maior zona? Hipotenusa. Então é quem eu estou procurando é o A. A ao quadrado é igual. E o cateto B? Pode ser o 6 ou o 8. Na verdade, tanto faz. Só que lá na hora de fazer aquela relação, tá assim, né? Então seria o 6 mesmo. Mas na verdade, como você vai somar, se você inverter ali sem querer, não vai dar diferença na resposta. 6 ao quadrado, isso. Mais 8 ao quadrado. A ao quadrado é igual. 6 ao quadrado dá quantos? 36. E 8 ao quadrado? 64. Quantos que dá 36 mais 64? 100. Né? 3 com 30 com 60, 90. 6 com 4, 10. 90 com mais 10, 100. A é igual a raiz quadrada de 100. Alguém sabe qual número vezes ele mesmo dá 100? 10. Alternativa A. A de amoreco. Você viu? Se a pessoa vai lá e chuta tudo no A, ia acertar quantas já? 3? Mas não é para chutar, antes que eu esqueça. Número 2. Se o triângulo retângulo tem o cateto medindo 12, então triângulo retângulo, um cateto medindo 12 e a hipotenusa, nossa senhora, aí a hipotenusa medindo, a hipotenusa é aqui em cima? Não, a hipotenusa é quem está do lado oposto de 90 graus, então aqui vale 13. Qual é a medida do outro cateto? Cateto C. Qual é a fórmula mesmo? Quem lembra? A ao quadrado B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso. Então vamos lá. Quem é o A? É o 12 ou o 13? É o 13. É hipotenusa. 13 ao quadrado é igual.
B ao quadrado. 12 ao quadrado mais C ao 13 ao quadrado. Quantos que dá 13 vezes 13? Alguém já sabe de cabeça ou não ainda? Eu, como uso bastante, eu já memorizei essa parte. Não é 13 mais 13. 13 vezes 13. 3 vezes 3? 9. 3 vezes 1? 3. Matou 3. Vai com Deus. 1 vezes 3? 3. 1 vezes 1? 1. Soma tudo. 9 mais ninguém? 9. 3 mais 3? 1 mais ninguém? 1. Então, 169 é igual. E 12 vezes 12? Hã? Vamos ver. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 1? 2. Mais. 1 vezes 2? 2. 1 vezes 1? 1. Certinho. 4, 4, 1. 144. Mais o cateto que eu não conheço ao quadrado. Bom, informação desconhecida eu gosto de deixar do lado esquerdo. Frescura do professor Ricardo. Dá para resolver de lá para cá, mas é uma frescura minha. Agora, eu quero descobrir o C ao quadrado sozinho. 169 já está lá. Quem que eu tenho que jogar para lá? 144. Ele está positivo, vai para lá. C ao quadrado é igual 169 menos 144. 9 que tira 4? 5. 6 que tira 4? 2. 1 que tira 1? 0. Deu 25. Você não precisa fazer raiz, você pode pensar quem vezes ele mesmo dá 25. É 5. Por isso que raiz quadrada de 25 é 5. Qual é o tamanho do outro cateto? 5. Ah, professor, não faz sentido, porque aquele cateto é maiorzão. O cateto é eu que desenhei. Eu não sabia se ele era maior ou menor, eu fiz um cateto normal aqui. Então, a resposta correta aqui é letra A de novo. Não, o certo é não chutar. Agora eu fui ligeiro. O certo é não chutar. O certo é tocar, então. Toca pro colega, o colega domina e faz o gol. Questão aula número 10. Relações métricas do triângulo retângulo, exercícios. Qual a relação métrica utilizada para calcular a medida da hipotenusa em relação aos catetos do triângulo retângulo? É a letra A, é a letra B, é a letra C ou a letra D? A hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Letra A de amor. Certo? O B não quer sair de jeito nenhum, não. Será que vai ser A de novo? Qual é a medida da projeção M? Opa! Eu vou tentar lembrar. Triângulo, o H é aqui, aqui é a hipotenusa que é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o M e aqui é o N. Será que eu lembrei certo? É o contrário? Viu como é difícil de lembrar? Eu achava que era MN, mas já vamos ver lá. Qual é a medida da projeção M do triângulo com a hipotenusa de 10 centímetros? Então a hipotenusa vale 10 e a projeção N mede 6. Essa relação métrica eu lembro. Se eu falasse para vocês, sem a relação métrica, isso aqui mede 10, certo? Daqui até aqui mede 6. Quanto mede isso aqui? 4. Então a projeção é hipotenusa é igual a projeção M mais a projeção N. Eu sei que a hipotenusa é 10. Eu sei que o M eu não conheço, mas quero conhecer. E o N vale 6. Frescura do professor Ricardo. M mais 6 igual a 10. M é igual a 10. O 6 está positivo, vai para lá. M é igual a 4. Ó, mesmo eu inverter no M e o N aqui, nesse caso daria certo, tá bom? Então, agora sim. Questão B. 4 centímetros. Certo? Alguma dúvida?
Nem todos dá para chutar na A. 11ª aula. Nossa, aqui não está certo esse nivelamento aqui, eu acho que eu esqueci de tirar. Qual é a principal característica de um triângulo retângulo? Possui um ângulo agudo. Possui um ângulo obtuso. Possui um ângulo reto. Possui dois ângulos retos. AC. Por que não pode possuir dois ângulos retos? Porque um triângulo, a soma dos três ângulos, dá 180. Se dois tiver 90 graus, não vai formar triângulo, porque o último vai ser zero. Daí não dá. Então, a resposta correta, letra C de casinha. C de Corinthians. Eu tô fazendo homenagem para vocês, não fiquem bravos. Vocês têm que ter dó do professor, nunca ganha nada. Quando ganha, tem que deixar a gente falar um pouquinho. Tarefa São Paulo, aula 11. Teorema de Pitágoras 1. Agora sim, aqui tá certo. É Teorema de Pitágoras 1. Atividade número 2. Oi? Como é possível determinar... Ó, agora aqui nós não vamos ter que calcular, só ver qual que está correto. Como é possível determinar a medida de um dos lados do triângulo retângulo utilizando apenas o teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu sei essa relação, mas qual disso aqui conta aquela relação? A. Soma das medidas do catetos e calculando a raiz quadrada do resultado. B. Subtraindo a medida do cateto menor da hipotenusa. C. Somando as medidas do quadrado dos catetos e a raiz quadrada do resultado. D. Dividindo a medida da hipotenusa pela medida do cateto maior. Vocês estão em dúvida entre duas aí ou não? Ou já sabem qual é ou estão em dúvida? E daí? Vou ler de novo. Qual que a gente eliminaria aqui que é absurdo? Oi? Não tenha medo. A D a gente elimina, porque em nenhum momento a gente falou que o cateto, a hipotenusa é encontrada dividindo alguma coisa. A D a gente elimina. Tem mais uma que é um absurdo aí. A letra B, em nenhum momento a gente fala que tem que fazer subtração de alguma coisa para achar a hipotenusa. E além, a gente lembra que é a soma, né? Lembra? A soma dos catetos é igual... É a A, professor. Vamos ver. A soma das medidas do catetos e calculando a raiz quadrada do resultado. Não está errado. A soma das medidas dos catetos e calculando a raiz quadrada do resultado. Vocês viram alguma coisa aí diferente ou não? A soma das medidas dos catetos. A soma da medida do quadrado dos catetos. Então, quando eu tenho aqui 4, 3, aqui eu sei que é 5. A está mandando eu fazer 3 mais 4 dá 7. E eu procuro a raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 dá 5? Não. Então, a A não pode ser, porque faltou essa palavra aqui, ó. Ele é fazer o quadrado dos dois catetos. É 16, 4 ao quadrado dá 16 e 3 ao quadrado dá 9. Soma o quadrado dos catetos. Deu 25. E calcula a raiz quadrada de 25 para descobrir o resultado. Então é a letra C. Vou até apagar um pouquinho, eu risquei muito louco. Então, o resultado, letra, se aparecer, C. Tá? Então, Eric, só isso aqui que está diferente lá em cima. É a soma da medida do quadrado dos catetos. Faltou isso. Do quadrado dos catetos. E calculando a raiz quadrada do resultado. Tá bom? Número 12. Teorema de Pitágoras, parte 2. Tarefa do dia. Como o teorema de Pitágoras pode ser utilizado para calcular
o comprimento de uma esteira mecânica em uma ecobarreira automatizada. Para quem assistiu a aula aqui na escola e para quem faltou e teria que ter assistido a aula, assistiu pelo YouTube lá, aonde, qual cidade fizeram um projeto desse mesmo? Itapeva, muito bem. Lembra como que funcionava? O rio vinha, trazia a sujeira pela boia até aqui, e aqui tinha uma esteira puxando os dejetos lá para cima, né? E como que ele poderia ser utilizado, que foi falado naquela aula? Ele falava que o teorema de Pitágoras pode ser usado para calcular a inclinação da esteira mecânica. Será que é isso? O teorema de Pitágoras não é útil para calcular o comprimento da esteira mecânica. Será que é essa? Ele não é útil. O teorema de Pitágoras pode ser utilizado para calcular o comprimento da esteira mecânica com base nas medidas dos seus catetos. Será que é essa a verdadeira? Ou o teorema de Pitágoras pode ser utilizado para calcular a velocidade da esteira mecânica. Alguém já sabe a resposta correta? Não? Então vamos eliminar. Qual que vocês acham que é um absurdo aqui? Que nós não falamos na aula passada. E até agora, esse tem uma que é absurda aqui. A D é um absurdo. Em nenhum momento nós falamos de calcular velocidade, né? Pitágoras, o teorema de Pitágoras envolve catetos e hipotenusa. Então, essa aqui é um absurdo. A letra A é absurda ou é válida? Essa palavra deixa ela absurda. Em momento nenhum nós calculamos a inclinação de um triângulo. Então não poderia ser a letra A. Agora, o teorema de Pitágoras não é útil ou ele pode ser utilizado para calcular o comprimento da esteira? Isso, resposta C. Ele mede, o cateto que ele está a 3 metros da margem do rio e está a 5 metros de altura. Daí você consegue calcular ao tamanho da esteira. Então, resposta letra C. Agora tudo C. Então vamos lá. Próxima. A última agora. Essa é legal. Mas tem que prestar muita atenção. Qual é a opção que representa a medida de um triângulo retângulo? O que quer dizer esses números aqui? Vocês entenderam o que quer dizer esses números? O que quer dizer o 2, 2 e 2? Elas são informações do quê? O que elas têm a ver com o triângulo? Oi? É as medidas. É as medidas. Isso. O triângulo A com 2, 2 e 2 pode ser um triângulo retângulo? Não. Essa não. Por que não? Quando ele tem todos os lados iguais, ele é um triângulo equilátero. Olha lá, o Enzo já percebeu. Aqui também é equilátero. Não dá para ser, porque eles vão ter 3 lados iguais, então eles vão ter 3 ângulos iguais. 3 ângulos iguais, todos ângulos de 60 graus. E nenhum deles de 90 graus. Então a letra B, A e a C não pode ser. Agora pode ser a B ou a D. Como que eu vou ter certeza? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual deles aqui seria a letra A? O 3. O 3. Por que seria o 3? Não é o 3. É o 4, né? Não é o 4. Por que é o 5? Porque ele está no fim? Não é porque... Isso. A hipotenusa é sempre o maior. Então 5 ao quadrado é igual. Quem é os outros dois catetos? Tanto faz. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado. 25 é igual. 3 ao quadrado. 9 mais 4 ao quadrado. 16. 25 é igual. 9 mais 16. É verdadeira essa confirmação? Sim. Ele é um triângulo retângulo. Será que o outro não é também? Vamos ver se o outro não é também. Então vamos lá. Quem seria a hipotenusa? O
8 ao quadrado é igual. Os catetos tanto faz a ordem. 8 ao quadrado dá quantos? 64 é igual. 7 ao quadrado? 49. Mais 36. 49 mais 36. 15 foi 1. 85. 85 é igual a 64? Não. Então a única correta letra B. B de Brasil. Alguma dúvida até então? Não? Então nós vamos encerrar essa aula e vamos começar a aula número 14, 13, sei lá, 13, né? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.